Durante esses 4 segundos e 2 milésimos, 3 mulheres foram assediadas no Brasil. E teve um dia que uma delas fui eu. E teve um dia que uma delas fui eu. E teve um dia que uma delas fui eu. Teve um dia que uma delas fui eu. Teve um dia que uma delas fui eu. Meu nome é Débora. Meu nome é Ruth. Meu nome é Maria. Meu nome é Débora. E em 2005, no meu primeiro ano de curso, eu entrei no curso de engenharia elétrica. É um curso com bem poucas mulheres. Na minha turma tinha eu e mais 3. E ainda assim eu fui a única mulher que se formou. Naquele mesmo ano em que eu entrei, eu fui assediada por um professor. Ele costumava fazer piadas com as mulheres do curso. Ele meio que menosprezava o fato de mulheres fazerem parte do curso de engenharia elétrica. Era como se aquele não fosse o meu lugar. Como se aquele não fosse o nosso lugar. Eu trabalhava com ele. E um dia eu fui deixar um equipamento na sala dele. E quando eu tava indo embora, ele me segurou e cheirou meu pescoço. Eu sinto a sensação daquele bigode no meu pescoço até hoje. E aí ele falou com um ar super engraçado: "Nossa, como você tá cheirosa. Tá com cheiro de quem namorou." E ele realmente, encostou o nariz dele no meu pescoço. Aquela sensação dele no meu pescoço, eu não esqueço nunca. Ele agarrou meu braço e me cheirou. Eu fiquei paralisada, eu não soube o que fazer e isso me persegue até hoje. O fato de eu não ter feito nada me persegue até hoje. Eu fiquei muito nervosa, até que em um momento ele se distraiu. Ele tava mexendo na calça dele, eu não sei. Na verdade eu não sei se era na dele ou na minha. Mas ele se distraiu e me soltou. E eu corri. Eu corri e chorei, eu chorei muito. Eu tava com muito medo. E aí eu encontrei alguém no meio do caminho e a pessoa perguntou o que tava acontecendo. E ela me acalmou um pouco, eu liguei pra minha mãe, ela foi me buscar, mas eu não contei pra ela o que aconteceu. Eu só disse que foi um dia ruim. Eu não consegui compartilhar isso com ela. Não sei, eu imaginei que ela iria me julgar, que ela iria me falar coisas que eu não tava preparada pra ouvir. A gente sempre tá propensa a julgamentos, né? Engraçado, anos depois, quando eu contei pra minha mãe, foi realmente... A primeira coisa que ela me perguntou foi: "E você não fez nada?" Pois é, eu ouvi muito essa pergunta. Eu tinha acabado de ingressar na universidade. Eu tinha 18 anos. Isso foi em 2018. Ele era um professor excelente, ele ensinava muito bem. Ele era bom nisso, sabe? E a gente achava ele um dos melhores professores daquele semestre. Um dia, eu e uma amiga minha, a gente estava andando pelo corredor e encontrou com ele. E ele falou que depois queria conversar com a gente. Eu imaginei que era por conta das notas e das provas, porque eu não estava indo muito bem. Era o começo ainda e estava sendo difícil. Daí a gente marcou de conversar na sexta-feira. Eu achei estranho, porque ele falou que queria conversar só comigo. Mas a minha outra amiga tinha tirado uma nota até menor que a minha. Mas eu imaginei que ele fosse conversar em particular, com uma por uma, sabe? E aí eu fui. Quando eu entrei, a primeira coisa que ele fez foi fechar a porta. Eu achei estranho. Mas eu pensei, o assunto deve ser
bem sério, então, porque ele fechou a porta, né? Então deve ser algo bem sério. Ele parecia inquieto, ele andava de um lado pro outro. Ele parecia estar muito nervoso. Daí ele começou a falar que o que ele queria falar pra mim não era de professor para aluna, mas era de pessoa para pessoa. Ele começou falando das provas, dizendo que eu não devia me preocupar, que qualquer coisa ele resolvia, que ele ia me ajudar. Até que ele falou que gostava muito de mim. Que gostava de mim não como professor, de outro jeito, sabe? E como ele falava, o jeito dele... Não sei. Ele disse que me achava espetacular. Que eu era encantadora. Ele me disse muitos elogios, me disse muitas coisas que começaram a me deixar nervosa. Eu comecei a ficar constrangida, sabe? Ele tava me constrangendo. Aquele lugar, tudo aquilo tava me deixando muito desconfortável. Até que ele colocou a chave na porta. Naquele momento, eu fiquei com muito medo. E eu pensei, se ele girar aquela chave, eu grito. Daí ele me perguntou, você nunca percebeu que eu passo a aula inteira olhando pra você? Eu respondi que não. Eu fiz de tudo pra não demonstrar que eu tava com medo. Eu não queria transparecer o meu medo. Mas eu tava com medo. Eu tava com muito medo. Eu fui tirar uma dúvida com ele. Achei estranho quando ele fechou a porta, mas eu imaginei que fosse por conta do ar-condicionado. Mas aí ele me agarrou e tentou me beijar. Eu saí correndo de lá. Eu corri desesperada. Eu fiz de tudo pra me desvencilhar dele, sabe? Eu não fui a única. Depois eu fiquei sabendo de outras histórias com outras meninas muito parecidas. E eu não tive coragem de denunciar. Mas na verdade, eu pensei em denunciar. Eu quis denunciar. No dia seguinte eu fui na KM. E eu fui falar com a psicóloga da UFRN. Mas ela me disse pra não denunciar. Ela disse que seria um processo muito difícil, muito doloroso. E que normalmente a UFRN arquivava esse tipo de casos. Não ia dar em nada. Talvez realmente não ia dar em nada. Eu acho que ela tinha razão. Ela me disse que seria um desgaste muito grande e seria minha palavra contra dele. Eu sabia que não ia ter nenhum tipo de apoio. Eu não tive nenhum apoio da UFRN. Eu até pedi as imagens da câmera de segurança, mas disseram que estavam desligadas. Eu tinha horror a ele. Eu tinha nervoso só de pensar em assistir as aulas dele. Eu ainda tô um pouco assustada, sabe? Eu ainda fico um pouco assustada com isso. Eu tenho dificuldade de me relacionar, até hoje. Eu tenho dificuldade de me relacionar com qualquer pessoa, principalmente com homens. Eu fiquei assustada. Vai ficar tudo bem eventualmente, mas hoje é bem complicado pensar nisso, sabe? É bem complicado falar nisso. Hoje dói. E quando eu penso nisso, automaticamente me dá uma ansiedade, me dá um nervoso. Essa situação acarretou muitas coisas no meu psicológico. Eu não me sinto bem ainda. Ele tentou me beijar. Ele tocou em mim. Ele invadiu o meu espaço. Eu nem sei dizer o quão ruim isso foi pra mim. Eu nem sei dizer o quanto isso me afetou. Mas eu sei que me afetou. Eu sei que me afetou tanto academicamente falando, quanto pessoalmente falando, sabe? Minha vida não é mais a mesma. No dia seguinte eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal quando eu pensei que eu iria ter que me encontrar com ele de novo. E aí eu decidi compartilhar com os meus colegas. Pra pedir ajuda a eles, que eles me protegessem dele, sabe? Não me deixassem sozinha com ele. E olha, foi a pior sensação da minha vida compartilhar essa história. Eles me questionaram, mas ele fez mesmo isso? Ou se não, mas você não disse nada que fizesse parecer que você permitiu que ele fizesse isso? Eles não acreditaram em mim. Sabe o que é mais louco? Uma das meninas, que foi uma das pessoas que questionou isso, anos depois ela também foi a vítima. Eu não fui a única. Ele fez isso com outras meninas.
E ele tinha um modus operandi de sempre fazer do mesmo jeito. Sempre com calouras e sempre do mesmo jeito. E do mesmo jeito que ele fez comigo. Naquele dia que eu voltei na sala dele, era como se nada tivesse acontecido. Ele não estava sequer com medo ou com remorso. Para ele nada tinha acontecido. Mas para mim algo tinha acontecido. Todos aqueles questionamentos fizeram eu me questionar. E até hoje eu não consigo usar saia. Até hoje tem roupas que eu não consigo usar mais. Porque eles diziam, mas e essa roupa que você tá usando? Pode ter provocado ele. Hoje eu me visto assim. Calça jeans, camiseta. Sempre assim. Sabe? Hoje eu tenho uma filha. Eu tô grávida. Eu sou casada. Eu sou uma profissional excelente. Mas nada disso apaga o que eu vivi. Hoje eu tenho medo. Mas não é mais medo de passar por isso de novo, sabe? É medo de que minha filha passe por isso. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô compartilhando essa história. Se não fosse isso, eu acho que eu iria guardar isso comigo pra sempre. Mas hoje eu decidi vir aqui compartilhar a minha história porque eu tenho uma filha. E eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Ela não pode passar pelo que eu passei. Isso precisa acabar. Eu sempre ouvia, mas você não fez nada? Eu não fiz nada. Eu realmente não fiz nada. Eu não consegui fazer nada. Eu não teria conseguido fazer nada. É engraçado quando me perguntam se eu não fiz nada. Mas na minha cabeça eu coloquei que eu era uma puta. Realmente a culpa era minha. Eu devo ter feito alguma coisa. Eu não fiz nada. Como assim eu não fiz nada? Eu devia ter feito alguma coisa. Mas hoje eu sei que eu não poderia ter feito nada. Ele ter se distraído, na verdade, foi uma sorte. Foi Deus. Mas eu não conseguiria fazer nada. Eu não denunciei. Não, eu não denunciei. Afinal, se os meus colegas, se as pessoas que conviviam comigo ali todos os dias, meus amigos, me questionaram, me apontaram, me culpabilizaram, imagine as outras pessoas que nem me conheciam. Imagine os professores. Não, eu não denunciei. Eu tinha medo. Eu tinha medo da perseguição. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Eu vi isso acontecer com outros alunos, com outras alunas. Eles eram perseguidos e a vida deles nunca mais era a mesma dentro daquela universidade. Eu já vi professores perseguindo alunos até o fim. E eu não quero. Eu não queria viver aquilo. Eu tinha medo sim. Todas as vezes que eu compartilhei isso com alguém, eu fui culpabilizada. Eu fui julgada. Eu não precisava passar por isso de novo. Então eu não denunciei. Seria minha palavra contra dele, sabe? É sempre assim. A palavra do professor contra a do aluno e quem sai ganhando é o professor. Não adianta. E eu não fui a única. Mas o meu sonho é que um dia isso acabe. Eu acho que pra isso acabar, a gente precisa fazer isso. Conversar com as outras pessoas. Contar o que aconteceu. Eu acho que as pessoas precisam saber que esse tipo de coisa acontece nas universidades. Sim, na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assédios acontecem. Talvez você que esteja assistindo, talvez você que esteja aí do outro lado também tenha sido assediado um dia. Ou talvez você tenha e nem tenha percebido. Porque às vezes é sutil, sabe? Às vezes é só uma palavra. Mas no meu caso, eu percebi. Isso dói em mim até hoje. Eu demorei muito pra conseguir me relacionar com meu marido, por exemplo. Foi muito difícil. Esse tipo de coisa deixa feridas na gente. A gente precisa conversar sobre o assédio na universidade. Eu não fui a única. Naquele semestre eu ainda precisei continuar pagando disciplina com ele.
Mas era um horror ter que assistir às aulas dele, sabe? Era desesperador. Nunca mais na minha vida eu quero assistir alguma aula dele. Nunca mais na minha vida eu pego matéria com ele. Nunca mais. Não, eu não denunciei. Medo, talvez, insegurança. Sabe como é, né? Eu sou a ponta mais fraca dessa história. Eu sou a aluna, ele é o professor e... Eu era muito nova. Eu tinha acabado de entrar na universidade, eu não sabia nem como funcionava isso direito. Eu não sabia que existia uma ouvidoria, um lugar para se fazer esse tipo de denúncia. Eu não sabia de nada disso. Era a minha palavra contra dele. Era a minha palavra contra dele. Não ia adiantar. Eu tinha medo de denunciar. Acho que a palavra é essa. E eu não fui a única. Eu soube de outras histórias. Eu soube de uma outra menina que aconteceu praticamente a mesma coisa. Mas ela também não denunciou. Eu ainda pensei em falar com ela, mas a gente não denunciou. Eu evito até pensar nisso. É muito doloroso, sabe? É doloroso ter que reviver isso. Eu não quero reviver isso. Ele não me tocou. Ele não me forçou a nada. Mas as palavras dele, as coisas que ele disse, aquilo me feriu e me constrangeu, me amedrontou, sabe? Eu cheguei a cogitar trancar a universidade, sair do curso. Mas aquela não foi a primeira vez que eu fui assediada em algum lugar. Eu sou mulher. Isso acontece com a gente. Infelizmente. Eu deixei pra lá. Afinal, foi só mais uma mulher que foi assediada. É só mais uma, sabe? Não faz muita diferença pra eles. E o meu nome é Vitória. Eu ouvi a história de 3 mulheres. Ouvi essas histórias sobre assédio dentro da UFRN, por professores da instituição. Eu ouvi muitas outras histórias. Eu ouvi 200 histórias. Foi muito difícil ouvi-las. Foi muito difícil ler todas essas histórias. No meio desses 200 relatos, eu também ouvi insultos, homens falando que assédio não existe, homens falando que o assédio é a invenção da mulher, homens me xingando, me desmoralizando sem sequer me conhecer. E eu ouvi muitos agradecimentos também. Mulheres agradecendo pela oportunidade de contarem a sua história, de serem ouvidas. E é por isso que esse trabalho está sendo feito. Para dar visibilidade e voz para mulheres que foram silenciadas por homens em seus lugares de professor, de autoridade e de poder. Ou pela própria instituição, que se calou, ou que muitas das vezes arquivou os casos. Eu ouvi uma história em que o caso foi arquivado por falta de veracidade, mesmo com provas. Entrei em contato com o professor do curso pelo WhatsApp dele, que circulava no grupo da turma porque precisava entregar uma atividade. A partir daí, o professor começou a ter contato, conversar, perguntar sobre a minha vida até o momento de me convidar para ir ao motel. Sinceramente, acreditei que o contato com ele era apenas de troca de informações, pois como já sou formada, ele começou a perguntar sobre a minha atividade e escolhas voltadas à profissão devido ao curso de Direito. Não imaginei ser surpreendida por tal proposta. Desde então, fui objetiva, repreendi a conduta antiética e cortei o vínculo com o professor. Em 2017, ainda caloura, fiquei sabendo sobre um docente que tinha o hábito de assediar meninas. Ele tinha ingressado no mesmo ano no DEARTE e logo tinha conseguido o cargo de chefe do departamento. Não demorou muito para aparecer os primeiros comentários de que ele tratava as meninas de modo muito caloroso, até começar a mandar e-mails e mensagens para algumas delas, querendo marcar reuniões, o que mais tarde se tornou um tipo de perseguição, já que as ligações eram constantes, até em período de férias. Não foi comigo,
mas todas nos sensibilizamos ao descobrir que uma das meninas em questão resolveu subitamente abandonar o curso. Haviam várias mensagens de protestos pelas paredes do departamento, inclusive nos banheiros. Foram realizadas intervenções no DEARTE por parte dos alunos, depois que a resposta da reitoria a essa situação foi que estava ocorrendo um surto coletivo. Ele tentava barrar os alunos de todas as formas. Depois que essa situação se tornou pública, não se soube mais de casos, mas ele não foi afastado nem punido de algum modo cabível. Meu professor e orientador se aproveitava da minha condição vulnerável. Eu não tinha grana. Ele pagava almoço, alguns materiais, dava carona e um dia passou a mão no meu corpo e me beijou à força. Detalhe, eu estava em casa, cirurgiada, e ele veio fazer uma visita. Minha mãe saiu para comprar umas coisas e pediu para ele me acompanhar enquanto ela não retornava. Então, ele passou a mão entre as minhas pernas e beijou minha boca. Eu estava com as duas mamas em cirurgia sem poder mover os braços ou levantar sozinho. Que me disseram que era um processo muito complicado, que a UFRN às vezes não leva pra frente e tal. Eu me senti extremamente impotente, eu me senti, na verdade, como se eu não fosse ninguém, porque eu sofri um assédio que mudou a minha vida em vários aspectos e eu vou levar sequelas até eu morrer. E para a universidade que eu estudo, isso não é nada. Tipo, ele ia sair impune, sabe? Simplesmente é ridículo. É uma situação, tipo, você se vê totalmente sem apoio. Se eu não tivesse o apoio da minha família e do meu psicólogo e do meu psiquiatra, eu não sei como seria, porque você se sente ninguém, você se sente pouco importante, como se sua vida valesse pouco.